num estado assim, degradável, assim, escolas assim, com obras abandonadas há mais de 10 anos. Então a gente queria que o mandato do Carlos Janazzi pudesse fazer uma denúncia do Ministério Público aqui na LERJ. Obrigado, professor. E como anda as discussões da BNCC no Estado? Se vai ser implementado ano que vem ou não? Próximo, por favor. Boa tarde a todos. Daqui a pouco a gente fica aqui na mesa. Está se aproximando já do poder central. Primeiro eu queria começar dizendo que essa fala da escola sem partido me lembrou uma fala do Paulo Freire, né? Que educar é um ato político. Queria jogar essa questão aqui para a gente pensar. Depois queria pensar em alguns outros elementos. Essa discussão da escola sem partido é uma discussão um tanto esquizofrênica, né? Por que eu estou falando isso? Porque para que ela seja aprovada, ela precisa de partidos, não é verdade? Ela precisa fazer um lobby com os partidos para ser aprovada. Então, uma coisa que quer ser sem partido, ela precisa de partido. Eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que colocar, inclusive para a sociedade entender isso, né? Já tem aí um aspecto didático para a gente poder entender isso. E aí tem outras questões que aparecem como pano de fundo que às vezes parece que são naturais. Por exemplo, a meritocracia é uma questão ideológica. Ontem a gente estava discutindo, não sei se foi ontem ou hoje de manhã, a questão da competição, né? A competição ela não é uma coisa natural do ser humano, uma categoria humana simplesmente, é algo construído socialmente. Então por que a escola tem que ser competitiva? A escola pode ser solidária. E aí entra um pouco também nessa outra questão, o professor falou aqui que estuda um pouco a questão da educação militar. A educação militar também é uma questão ideológica, né? Afinal de contas, matar pessoas, eu não estou dizendo que polícia mata, longe de falar isso, mas essa questão de ter a arma simplesmente para se defender também é ideológica. E aí, para fazer uma última provocação, que o tempo é muito curto aqui, eu tenho a impressão que somos maioria esquerda, para não dizer todos, mas maioria esquerda. E a minha pergunta, pelo menos aqui nesse congresso, né? A questão é a seguinte: por que eu não sei, será que nós sempre estamos na defensiva? Parece que nós estamos sempre tendo que se explicar. É uma questão que parece que a gente está sempre perdendo, sempre atrás, né? Queria entender um pouco esse processo. Obrigado. Obrigado, professor. Próximo. Ele ia ficar lá. Questão profunda. Ele quer ficar lá, não vai ser. Professor, qual é o seu nome? Ricardo. Boa tarde a todas, a todos, boa tarde à mesa, parabenizar a mesa, parabenizar a Profesp em nome da Conspiração Socialista. Sou professor de Guarulhos, da Paxetuba, eu acumulo 2 diretorias. Bom, quero fazer a pergunta para a vereadora, do deputado. Nós, antes de perguntar, só afirmar que nós em Guarulhos derrotamos também o projeto da escola Mordaça, né? E não foi fácil, mas com muita mobilização a gente conseguiu criar o projeto na Câmara Municipal e derrotar então essa tentativa de implantação aí desse projeto. Depois de parabenizar, eu tenho a seguinte pergunta, vocês acreditam, dentro do ambiente de trabalho de vocês, aqui na LESP, a senhora na Câmara Municipal de São Paulo, enfrenta esse tipo de luta, que diante desse cenário político pelo qual nós estamos passando, com as vésperas das eleições, há uma preocupação em nível federal com a possibilidade de emendas constitucionais, com o avanço dessa ala conservadora que se manifesta de diversas formas nos 3 níveis de governo pelo qual nós temos aqui no país. Há essa possibilidade
de piora com uma emenda? Há esse tipo de discussão nos corredores, no ambiente de trabalho de vocês? Obrigado. Obrigado, professor, deputado. Eu quero, só como informe antes aqui, antes de responder, sobre, as pessoas me perguntaram aqui, deixa eu dar um informe mais coletivo para vocês, sobre o projeto de lei que foi protocolado recentemente aqui na Assembleia Legislativa pelo Executivo, né, pelo governo, sobre o professor categoria O, estendendo, mudando de novo a duzentena, transformando a duzentena em quarentena. O projeto veio para a Assembleia Legislativa, ele está em regime de urgência. Nós apresentamos a emenda. O que ele faz esse projeto? Ele apenas prorroga a quarentena até o ano de 2020, só 2 anos de quarentena, mas depois volta novamente a duzentena. É um paliativo, né? Não resolve a situação ainda dos professores categoria O. Nós apresentamos emendas, logo que ele foi protocolado, eu apresentei várias emendas, primeiro acabando com a interrupção do contrato. Nós entendemos o quê? Que se volte à situação anterior à lei de 2009, a 1093, onde você não tem interrupção, você só tem interrupção quando chega o professor efetivo, concursado, daí esse professor assume as aulas. Mas essa história de interrupção do vínculo empregatício, isso é um absurdo total. Então nós apresentamos emendas para tentar melhorar o projeto. E também o projeto do governo, pessoal, não garante o IANSP. O professor de categoria A continua não tendo direito, mesmo nessa alteração do governo, ao Hospital do Servidor Público, ao IANSP em geral. A nossa emenda também garante esse direito. Então nós vamos disputar, logicamente que não vai ser aprovado agora. Estamos a 20 dias das eleições, então ele só vai ser votado depois desse projeto. Só para vocês, para quem é categoria O, essa é a situação do projeto. Ele entra em votação depois das eleições, porque ele está em regime de urgência, pelo menos até quase a véspera da eleição. Então não vai ser votado antes disso. Tá? Então eu queria dar esse informe. Sobre as perguntas levantadas do professor Álvaro, professor combativo da região de Mogi, tem feito vários enfrentamentos participativamente aqui das nossas audiências públicas e, sobretudo, da Comissão de Educação. Ele sempre traz denúncias da que a situação lá é grave mesmo. E o que acontece? Acontece em várias regiões do Estado, porque existe na rede estadual, pessoal, um autoritarismo estrutural dentro da Secretaria da Educação, mas, sobretudo, nas diretorias de ensino, que elas são mais realistas do que o rei. Há uma tradição autoritária no aparelho burocrático das diretorias de ensino, da Secretaria da Educação. É um processo de perseguição mesmo dos professores, muitos exonerados, afastados injustamente dos seus cargos. Nós fazemos pela LESP muitas intervenções, não só acionando a nossa Comissão de Educação, convocando o secretário para depor, convocando dirigentes de ensino aqui nas comissões de Direitos Humanos, de Educação, mas sobretudo acionando o Ministério Público Estadual em muitas situações. Então, o Álvaro tem trazido essas denúncias aqui, outros professores também, Álvaro. Então, eu queria o nome agora, Álvaro, depois você me passa o nome desses professores que foram agora perseguidos e exonerados, que nós vamos acionar o MP também. Nós já convocamos o secretário da Educação para ele depor em relação a outros fatos aqui, como, por exemplo, que é algo altamente autoritário que vocês estão acompanhando, é o que o Departamento de Perícias Médicas vem fazendo com os professores readaptados. É um crime, é uma agressão à dignidade humana, à saúde e à vida dos professores readaptados. Estão cessando as readaptações, o professor é obrigado a voltar adoecido agora, né, a qualquer momento, para a sala de aula, sem a mínima condição. Nós já acionamos o MP, o Ministério Público abriu, por conta da nossa representação, um inquérito civil. Ele está convocando lá o secretário de Gestão, de Educação. Nós acionamos também, em relação a esse fato, o Conselho Regional de Medicina, porque parece que é uma orientação do governo. O que o governo faz? Ele não está contratando professores, ele não chama, ele faz a chamada do concurso, ele não contrata. Então, o que ele faz? Ele está cortando o orçamento da educação, está limitando o orçamento da educação. Então ele obriga os professores readaptados a voltar para a sala de aula, mesmo adoecidos, né, sem a mínima condição. Então isso é altamente autoritário.
Álvaro, a gente está fazendo essa denúncia, então pode passar o nome dos professores que a gente vai colocar aqui na vinda do secretário e vamos acionar o MP também. Então o mandato tem que fazer isso o tempo todo, o mandato tem que denunciar, cobrar, convocar o secretário. Se não funciona aqui na Leste, vai ao MP, ao Tribunal de Contas, né? A gente tem que buscar usar a tribuna para denunciar, tornar público isso, às vezes funciona quando você dá publicidade. Então, o professor Ricardo levantou uma questão aí que nós concordamos, olha, a educação ela é ideológica, para o bem ou para o mal, tudo é ideológico, e os conteúdos são ideológicos, o conteúdo é altamente ideológico, qualquer conteúdo é ideológico, não há neutralidade na educação, em nenhum aspecto, né? E eu fico assim, perplexo, porque os defensores da escola sem partido estão dizendo por aí que nós estamos doutrinando, os professores estão doutrinando os alunos, que nós somos marxistas, que nós somos formados dentro da filosofia de Paulo Freire. É isso que eles falam, que Paulo Freire arruinou a educação brasileira, né? Eu falo assim, antes fosse, se todos nós fôssemos marxistas, se todos nós tivéssemos sido influenciados pelo Paulo Freire, o Brasil seria outro, né? O fato é que não existe isso, nós sabemos aqui, é só você entrar numa sala de aula de uma escola pública ou privada, você sabe que você tem pouquíssimos professores fazendo a resistência. Nós aqui não representamos o setor, o conjunto do professorado, nós somos uma exceção aqui, vocês, professores de filosofia, professores militantes, porque quando você entra, vê o dia a dia, o que é o cotidiano de uma escola, pessoal? Vamos, né, ser sinceros, eu sou professor, estou na rede 84, dei aula há 20 anos na rede estadual, estou na rede municipal de ensino desde 85, eu sei que é uma sala de aula, o que é uma sala de professor, não é. Não há, na verdade, a educação brasileira é altamente doutrinadora, a doutrina para alienação, para passividade. Agora, não contentes com isso, eles querem aprofundar esse tipo de educação, né? Piorando, calando as poucas vozes que ainda existem, que são as nossas vozes, um absurdo total, porque ela já é ideológica. A educação do sistema capitalista, ela cumpre um papel de legitimar a desigualdade social, a dominação de classe social, né, as diferenças e as desigualdades econômicas e sociais. É para isso que serve